Graça e paz, meu amado e minha amada. Está começando o nosso Café com Jesus. Você sabe o que é o arrebatamento? Você está se preparando para esse evento? Hoje, no Café com Jesus, eu quero falar com você o que diz a palavra do Senhor. Então fique comigo aí, esses minutinhos, para que juntinhos nós possamos aprender um pouquinho mais daquilo que Deus quer falar conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amados, abre então a palavra de Deus no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Olha o que a palavra do Senhor nos diz, que nós seremos arrebatados, né? E vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quero que você entenda o que significa o arrebatamento. Amados, arrebatamento significa raptar, ser arrancado da terra. Vai ser como piscar de olhos, vai ser muito rápido. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava limpando a minha geladeira. E o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração e dizendo: filho, pode acontecer agora. Você está limpando a geladeira. Seu esposo trabalhando. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós só sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que nós precisamos nos preparar todos os dias, um pouquinho mais, para estarmos prontos para esse evento tão glorioso. Queridos, imagine como que vai ser quando isso acontecer. Infelizmente, né, o mundo aí fora, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, vão começar a justificar. Quem sabe muitos vão começar a dizer: é um fenômeno extraterrestre, eles foram abduzidos, levados por uma nave. Não, queridos. Nós vamos ser levados pelo Senhor Jesus, aleluia. Jesus vai voltar e vai levar a igreja. Quem é a igreja? A igreja é todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A igreja é todo aquele que confessa Jesus com a sua boca e crê em Jesus no seu coração. Nós precisamos confessar e crer no Senhor Jesus. Você precisa fazer essa oração e falar assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Toma conta da minha vida, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Você precisa, queridos, porque a palavra do Senhor diz isso para nós. Vamos ver o que diz o texto de Romanos, capítulo 10. Aleluia! Oh, glórias a Deus! A palavra do Senhor, ela nos fala todas as coisas, ela nos direciona para todas as coisas. Romanos, capítulo 10, a gente vai deixar abertinho aqui para vocês, né? Não tem problema, a gente vê juntinho. No versículo 9 vai dizer assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você tem que confessar com a sua boca, né? E você tem que crer com o seu coração. Em segundo lugar, nós precisamos ter fé. Porque Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós estamos esperando, nós temos esperança na volta de Cristo. Aleluia! Nós precisamos ter fé. E se você tem fé, você confia em Deus, você confia na palavra, né? Você tem intimidade com o Senhor, você tem comunhão com Ele, você se aproxima dele todos os dias porque você tem fé. Em terceiro lugar, você precisa, meu amado e minha amada, entender que nós não podemos viver na prática do pecado. Escute isso, pecado na minha e na sua vida, como eu aprendi com a minha linda pastora Joana Dark. Nunca mais esqueci, prego até hoje, é um mero escorregão, né? Nós escorregou, aconteceu. Por quê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Você precisa reconhecer o seu pecado, o seu erro. Você tem que falar assim: Senhor, eu pisei na bola, sim, né? Eu sei que isso é 100% de pecado. Senhor, eu não segurei a minha onda, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, de mim.
Me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, a vencer essa área da minha vida que eu sei que não agrada ao Senhor, que está errado, queridos, nós sabemos quando nós estamos errados, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te incomoda, o Espírito Santo de Deus, ele te ensina, ele fala para você, sai dessa situação, sabe? Desliga esse celular, oh Jesus. Para de sair com esta pessoa. Você é casado, você é casada, você não pode ficar vendo essas coisas. Honra teu pai, honra tua mãe. Oh, Espírito Santo de Deus, vai falando para nós, tira aí do seu coração esse ódio, libera esse perdão. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Entenda que se aquela pessoa errou com você, é porque ela não tem recursos. Ela não tem entendimento ainda, ela precisa da graça de Deus. Ore por aquela pessoa em vez de você ficar maldizendo, de você ficar reclamando, de você ficar xingando. O Espírito Santo de Deus fala conosco, ele fala todos os dias, nós precisamos ouvir, nós não podemos viver na prática do pecado. Então você precisa entender, queridos, que este vídeo, que esta palavra não é uma palavra para colocar medo, ai, Jesus vai voltar, eu vou ficar, não. Mas é uma palavra para te trazer esperança. E não é só isso, se você ler o comecinho, é que eu não vou entrar nesse assunto, mas é uma palavra de consolo. Nós que temos esperança que o Senhor Jesus vai voltar. E nos consola também para aqueles que nós perdemos. Ou seja, aqueles que nós não perdemos, na verdade, o Senhor recolheu, aqueles que morreram primeiro em Cristo Jesus, nós vamos nos encontrar, queridos. Essa é uma palavra de consolo. É uma palavra de esperança, mas não deixe com que esse vídeo chegue até você e a igreja já ter sido arrebatada. Porque se você estiver assistindo esse vídeo, a igreja já tiver sido arrebatada, significa que você ficou. E hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está dizendo para você, ainda há tempo de você voltar a mim. Ainda é tempo de você se redimir, de você largar essa vida de pecado. Eu estou te esperando, filho e filha. Eu tenho chamado um propósito para você ainda aqui nesta terra. Estou te dando esta oportunidade. Então hoje, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando, em nome de Jesus. Amém, meu amado e minha amada. Que essa palavra possa trazer uma esperança dentro de você, de que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus. E eu vou dizer mais uma vez, Jesus Cristo vai voltar. Ele já está voltando. Ele já está, queridos, nas portas. Aleluia. Pastora, você sabe o dia? Não sei o dia, não sei a hora, não sei se vai ser daqui 10 anos, 20, não sei, amanhã, daqui um mês, o ano que vem, não sei. Mas se você é estudioso da palavra de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo, que está muito próximo, porque sinais têm acontecido e nós precisamos nos atentar às coisas que estão ao nosso redor. Esse foi, querido, o nosso Café com Jesus. Que essa palavra venha falar fortemente ao teu coração. E não deixe de compartilhar. Porque o Senhor me ordenou a dizer aos 4 cantos de que Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Amém? Grande beijo no teu coração. Te amo em Jesus e até a próxima.